Com vocês, Rômulo da Silva e Kelly Vargas. Juntos com nosso protagonista, o vietnamita Cuon, vamos estudar muitas expressões úteis em situações de negócios e na vida cotidiana. Não percam ainda a sessão Jotatsu no Kotsu, dedicada aos ouvintes que desejam conhecer a fundo a cultura japonesa. Rômulo, sabe que eu fiquei em pânico um dia desses? Cheguei em casa e não consegui achar minhas chaves de jeito nenhum. E aí? Bem, não tinha ideia do que fazer. Acabei voltando para a rua e, por fim, encontrei as chaves na calçada. Olha, você teve sorte. E no programa de hoje vamos ver uma frase usada exatamente nessas horas. A expressão do dia é: o que eu faço? Doshio. Foi exatamente assim que eu me senti. Doshio significa, em bom português, o que eu faço? Vamos ouvir então o diálogo de hoje? Depois de sair do banco, Kuon foi trabalhar. Ao chegar na sua mesa e abrir sua mochila... Ah, não, ele perdeu a carteira. Vamos ouvir o diálogo da lição de hoje. Doshio. 財布を落としてしまいました。本当？いつ最後に使いましたか？いつかな。とにかく警察に届けましょう。Deu para ouvir a expressão de hoje? Vamos analisar agora por partes. Kuon procura por sua carteira, mas não consegue achar e diz: どうしよう。 O que eu faço? Aí está a nossa expressão de hoje. E ele continua. 財布を落としてしまいました。 Perdi minha carteira. Saifu significa carteira. O verbo japonês otoshimasu quer dizer perder. No diálogo ouvimos Kuon dizendo otoshite, que é o verbo com a terminação masu, trocada pela terminação te. Em seguida temos shimaimashita, que reforça que algo aconteceu no passado. Portanto, otoshite shimaimashita quer dizer perdi. E está na hora de treinar. Hoje vamos praticar o uso da expressão shimaimashita. Vamos ouvir o exemplo. カメラを壊します。 Câmera quer dizer câmera e koashimasu é o verbo quebrar. Em português a frase fica quebro minha câmera. Vamos tentar mudar o verbo usando a expressão shimaimashita. Aqui está o exemplo mais uma vez. カメラを壊します。 Acho que fica câmera o koashite shimaimashita. Certa resposta. Koashimasu fica koashite. Portanto, a resposta é câmera o koashite shimaimashita. Ou seja, quebrei minha câmera. Lembrem-se que a expressão shimaimashita às vezes indica uma ação passada da qual a pessoa se arrepende. Vamos voltar ao diálogo. A colega de Kuon, Yamada, diz: 本当？ Mesmo? Honto quer dizer verdade, ou neste caso, mesmo. Perceberam que a entonação sobe no final? Mesmo sem usarmos a partícula K, podemos fazer uma pergunta elevando a entonação no final da palavra. いつ最後に使いましたか？ Quando foi a última vez que você a usou? Itsu quer dizer quando, e saigoni significa na última vez. Tsukaimashita ka consiste do verbo tsukaimashita, que é a forma pretérita de tsukaimasu, ou seja, usar, mais a partícula de interrogação ka. いつかな。 Quando que foi? Vimos que itsu quer dizer quando. A palavra kana no final de uma frase indica uma pergunta feita para si. とにかく警察に届けましょう。 De qualquer modo, vamos informar a polícia. Tonikaku quer dizer de qualquer modo. Keisatsu significa polícia, enquanto ni indica uma direção e, neste caso, aponta à polícia. O verbo todokemasu significa reportar ou informar. Substituir a terminação masu por mashou serve então para encorajar uma ação. Então, todokemashou significa vamos informar.
E chegou a hora da sessão Joutatsu no Kotsu, para aqueles que querem conhecer a fundo o Japão. Hoje vamos falar sobre os postos policiais que ajudam a manter a segurança. A maioria dos japoneses acredita ser seu dever informar a polícia imediatamente caso encontrem uma carteira ou telefone celular perdido. E as pessoas que perderam algo devem informar a polícia o que e quando perderam o objeto. Assim, existe uma boa chance de se recuperar objetos perdidos. No Japão, são comuns os koban, ou postos policiais. O sistema koban foi criado há mais de 100 anos para manter a ordem nas ruas de Tóquio e se espalhou por todo o país. Policiais que trabalham nestes postos são chamados de omawari-san, uma espécie de termo afetuoso. Seus deveres incluem não somente patrulhar a área, mas também ajudar caso haja algum acidente ou crime, além de auxiliar crianças perdidas e pessoas embriagadas. Se você se perder, lembre que o koban é o local mais confiável para pedir informações. E este foi o Joutatsu no Kotsu. Vamos agora praticar a expressão do dia, o que eu faço. Ouça o exemplo e repita. どうしよう。どうしよう。Quando queremos reforçar que algo aconteceu no passado e às vezes com uma carga de arrependimento, mudamos a terminação masu dos verbos para a terminação te, acrescentando no final a expressão shimaimashita. No caso do verbo otoshimasu, ou seja, perder, fica otoshite shimaimashita. Para terminar, vamos ouvir o diálogo mais uma vez. Mashita. 本当？いつ最後に使いましたか？いつかな。とにかく警察に届けましょう。